Esta é uma das aulas que eu tive maior satisfação em fazê-la. Hoje nós iremos falar dos povos originários, dos povos indígenas da Amazônia e de Rondônia. Vocês irão conhecer um pouco mais. E esta aula eu ofereço para os nossos alunos indígenas, de todos que eu tive contato. Ao meu aluno Cinta Larga, que em 2016, quando nós começamos a mediação tecnológica, ele me deu esse colar de presente, que eu carrego há quase 10 anos esse colar comigo até hoje. Aos alunos o Ajuru, aos alunos Cinta Larga, os Caxarari, os Caçupá, todos esses povos de Rondônia que formam essa população indígena. E eu já chamo vocês para atenção para uma coisa, vocês que não são alunos indígenas. Quando você falar, se referir a esses povos, tratem ou como povos originários ou como povos indígenas. Tire do seu vocabulário essa palavra índio. Índio é uma palavra pejorativa, que hoje as lutas de resistência já estão retirando isso do vocabulário. Então, na tela de vocês, porque a nossa aula de número 2 vai falar sobre os povos indígenas de Rondônia. Então, fiquem ligados. E aí, quem são? Quem são esses povos indígenas aqui? Eu já trago vocês aqui a foto do Maloca, do Maloca de 2014, nós tivemos o Maloca, e nós tivemos aqui a presença de alunos indígenas, não só da mediação, mas alunos indígenas que tiveram presente aqui no Maloca. Alguém se reconhece aqui? Hein? Alguém se reconhece aqui nessa foto? Vão ver outras fotos aí pela frente do Maloca. Quem são os povos indígenas de Rondônia? Como eles vivem? Quantos povos indígenas em Rondônia nós temos? Eu lembro a vocês que na década de 1930, nós tínhamos mais de 80 mil indígenas. Quando chegou no ano de 2000, que foi feito o censo do ano de 2000, desses 80 mil mapeados na década de 30, só restavam pouco mais de 2 mil indígenas. Hoje, no último censo, nós temos mais de 21 mil indígenas em Rondônia. E esse número crescente envolve a resistência também desses povos. Então, nessa aula, nós iremos trabalhar cada momento dela. E eu vou oferecendo essa aula, ao longo dela, a amigos indígenas, a professores indígenas que estão aqui conosco, os Tupari, Raul, a professora Márcia Mura, indígena, e outras lideranças indígenas que lutam pelo seu território, pelo seu reconhecimento e pela demarcação de sua terra. Na tela para vocês. Rondônia tem mais de 21 mil indígenas hoje. No último censo, esse censo que saiu em 2022, eram 21.153. Esses dias eu estava ouvindo um podcast da Neidinha Suruí, e a Neidinha disse que agora podemos calcular em torno de 24 mil indígenas já em Rondônia. Representa 1,34% do total em relação à população do estado de Rondônia. 1,34%, muito pouco a relação. O município com maior concentração de povos indígenas, que lidera esse ranking, é justamente o Guajará-Mirim, com 13,92% de sua população de indígenas. Olha aí, ó. Os 5 municípios com maior concentração de povos indígenas. Guajará-Mirim, 5.482. Porto Velho, 4.112. Aqui eu estou falando dos Caritianas, Caripunas, Caçupá, Caxarari. Tem o povo Mura também que tenta resistir, ser reconhecido aqui dentro de Porto Velho, que essa terra era uma terra Mura. Minha amiga Márcia sabe muito bem essa luta.
Cacoal com 1688, Ji-Paraná com 1573, Vilhena com 1225. E esses povos que estão aqui, eles são representados dentro desse contexto. Vem cá comigo, aqui eu, no Maloca de 2024, daqui não é uma Maloca de 2024, onde eu estava conversando sobre os empreendimentos do nosso patrimônio material, que a gente fala do patrimônio material, e como esses empreendimentos impactaram na vida dos povos indígenas. Aqui está meu amigo Raul e alguns alunos aqui que são alunos da mediação também. E como esses povos eles foram impactados por esse empreendimento. Quando a gente fala da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré ela passou por terras indígenas, dizimou os povos indígenas. Quando eu falo das linhas telegráficas, a Comissão Rondon teve contato com os povos indígenas. Apesar de Rondon ser um indigenista que defendia um pouco esses povos indígenas, o simples contato do homem branco com a população indígena já traz a dizimação, porque ela traz doenças, traz vírus que esses povos não tinham anticorpos contra esses vírus. Quando nós falamos do Forte Príncipe da Beira, quando nós falamos das próprias hidrelétricas que são construídas, todos esses empreendimentos eles trazem impacto para esses povos. Quando a gente fala de garimpo ilegal e a poluição dos rios pelo mercúrio, nós estamos falando de impacto desses povos originários. Porque o mercúrio contamina o rio contaminado vai contaminar o peixe. O peixe, que é a base do alimento desses povos, vão contaminar quando eles se alimentarem com esses peixes. Então é um ciclo de contaminação. É por isso que se tem a resistência desses povos. Eu trouxe alguns, ainda tem povos que tem, olha aí na tela para vocês. Na tela para vocês, porque eu trouxe alguns desses povos, essas populações indígenas em Rondônia. Poucos de vocês que são não indígenas conhecem esses povos, o Aruá, Aicanã, a Kuntsu, a Mundaua, Aripuanã, Aricapu, Cabixi, Caoroage, Cinta Larga, Dijeromiti, Guaraçuguê, Icolém, Jabuti, Campé, Canoé, Caripuna, Caritiana, Caro, Caçupá, Caxarari, Cujubim, Quazá, Macurape, Massacá, Migueleno, Nhambiquara, Oroate, Orojoim, Oromon, Oronau, Oroarã, Oroarancheim, Oroari, Oroim, Oroeu, Uruborá, Sabanê, Sacarabiá, Salamaí, Suruí-Paeté, Tanaru, que foi nosso famoso índio do buraco, que dizem que era o último, mas nós estamos buscando descendentes de Tanaru para dizer que eles não foram dizimados. Os Tupari, Urueu-Auau, meu povo Ajuru, Uari, Pacar Novos, o Zoró. Se você, traz aqui comigo aqui, se você não foi contemplado, se a etnia de você não foi contemplado, mande para mim. Professor Beto, faltou etnia, a minha etnia, você coloca aí aonde vocês vivem, me conte um pouco da história, sabe por quê? Porque nós estamos construindo a história. Poucas pessoas do estado de Rondônia conhecem essas populações e nós estamos construindo essa história, esse processo histórico. Como é que se deu esse processo histórico com esses povos originários?
Que momento eles estavam aqui? Em que momento eles chegaram? Detalhe para vocês, quando a gente fala dos tupis que foram encontrados no litoral brasileiro, nós vamos ver que eles saíram daqui de Rondônia. O tronco do tupi saiu daqui de Rondônia, migrando pelos rios, entrando no rio Amazonas, saindo no Oceano Atlântico, povoando o litoral brasileiro, e depois, com a chegada dos portugueses, eles vão ser expulsos de volta para a Amazônia. Tudo isso fazem parte da história desses povos indígenas. Quando a gente fala em castanha do Pará, que na aula passada eu falava de castanha do Pará, nós não podemos esquecer que a castanha do Pará ela foi domesticada aqui, onde hoje é Rondônia. Que ela sai domesticada daqui e depois ela ganha esse contexto nacional e internacional. Então, em homenagem a cada um desses povos indígenas, em homenagem aos cinta-largas que passaram por o processo de dizimação, quase dizimação, com o massacre do Paralelo 11, do povo Ari, que foram atacados por seringueiros, seringalistas, retratado nas pesquisas de Francisca Vilhaça, do povo Oreuauau, que sofreu com a abertura da 429, nos primeiros contatos. Tem até um documentário que eu aconselho vocês a assistirem, Nas Trilhas do Oreuauau. Tudo isso vocês vão ter um amplo conhecimento, vão ampliar cada vez mais e vencer o preconceito contra os povos nativos de Rondônia. Povos esses que se mostram fortes, se mostram guerreiros, se mostram lutadores por seu direito. Quando eles vão para terra legal, quando eles vão para a troca de semente, quando eles resistem para mostrar que eles estão presentes. Eu tenho uma aproximação muito grande com os povos indígenas, até porque eu pesquisei sobre o povo Ajuru, sobre o processo de colonização e o processo de dizimação de parte de seu povo. Na tela para vocês. Rondônia, na década de 30 e 40, viviam cerca de 80 mil indígenas, segundo o levantamento da época. Somente no Médio Machado, o etnógrafo, pesquisador chamado Lévi-Strauss, quando ele escreve em seu livro Os Tristes Trópicos, ele faz uma descrição densa dessa expedição que desce o Rio Pimenta e o Rio Machado. Na descida, ele narra que se fosse contar quantos indígenas ele encontrou pelas barrancas desses rios, calcula-se mais de 50 mil. E eu só estou falando do Rio Pimenta e o Rio Machado, tá? O que ele dominou de Império Cauaíbe. Ele diz que aqui essa região tinha o Império Cauaíbe. Aí eu chamo vocês para o Emil Heinrich Stannlager. Esse alemão, que ele veio no rastro da tia dele, que era também uma pesquisadora, pesquisava borboletas, pesquisava a nossa fauna, a nossa flora, a Emília Stannlager. E o Emil ele vai mapear, a pesquisa dele, ele vai mapear os povos que ele vai visitar entre o ano de 1933 e 1935. Aí ele vai para o Rio Guaporé, Rio Branco, Rio Massaco, Rio Colorado, Rio Mequens. Nós temos o Mequens, Macurape, nós temos Sacarabiá, nós temos o povo Aioró, que é o povo Ajuru, Canoé, Aricapu, Aruá. Aqui nessa região, nós temos aqui os Tupari, os Macurape, os Jabuti aqui nessa região, os Uruauau. Nós temos essa região de alta floresta, nós temos aqui também o povo Uruauau. Nós temos essas terras indígenas. E ele vai começar a mapear
os indígenas que ele fez contato nessa viagem dele. Nessa viagem dele, ele fazendo contato. Ainda no século XVIII, quando as primeiras expedições portuguesas chegam aqui no Vale do Guaporé, eles falam do rio Mequenz, eles falam dos indígenas que eles encontraram no rio Mequenz. Indígenas esses que nós acreditamos, através da pesquisa, que seja o povo Uajuru, que estava aqui. O Aioró, ou o Ajuru. Olha aí, pessoal Tupari, olha seus antepassados. A etnia Tupari, encontrada em 1933. Hoje, os Tupari que estão na terra indígena Rio Branco, em Alta Floresta, Rondônia. Olha que a gente está querendo ir no final do ano por aí, viu, com vocês. Pesquisadores, Emil Nestlage, aí esse alemão, ele vai ter contato com esse povo. Outro pesquisador que teve aqui foi Franz Caspar, também que ele vai ter contato com o povo Tupari em 1950. Franz Caspar, ele morou com o povo Tupari. Então, Barracão de São Luís, na terra indígena Rio Branco. Então, gente, são pesquisadores que eles nos dão um retrato de quem são esses povos indígenas. Essa foto dos antepassados dos Tupari, nós vamos observar essas fotos dos antepassados do Tupari. E nós vamos observar que nós temos aqui a presença dos indígenas dentro de Rondônia. Eram muitos. Passaram por um processo de dizimação. Franz Caspar, que ele escreve nos seus diários, que depois o filho dele vai vir fazer o rastro dele, ele faz esse contato com esses povos ainda na metade. Se aqui nós temos, no início do século, em 33 e 35, na década de 50, nós temos Franz Caspar aqui também, fazendo essa pesquisa. E tudo isso nos deixam dados de pesquisa que hoje nós utilizamos. Nós utilizamos para entender quem são esses povos, quem eram esses povos indígenas. Por que muitos povos que foram catalogados naquela época simplesmente desapareceram? Hoje nós não ouvimos mais falar neles. Foram extintos. Por quê? Quando nós falamos de povos indígenas, meus queridos alunos, eu não estou falando de um povo só. Eu estou falando de uma infinita presença de povos diferentes, línguas diferentes. É por isso que eles não são índios, eles são indígenas, que é plural, não é singular. São diferentes etnias, são diferentes culturas, são diferentes linguagens presentes na nossa sociedade. E Rondônia ela é forte com isso. Na tela para vocês. O mapa etnohistórico de Corte Nimboindaju, do IBGE de 2002, traz uma diversidade de povos identificados nesse período, dos quais muitos nem se ouve falar nos dias atuais, como os Parauate, Kiriwate, identificados e datados de 1922. Então, tem muitos povos que não entraram aqui nessa nossa relação, que aqui dá 45, 46 povos eu relacionei, mas acredita que seja mais, porque são povos que foram dizimados, que não aparecem. E é por isso que eu quero dizer para vocês, se existir algum povo
que não está nessa relação, mande para mim, para eu poder atualizar. Olha aí, ó, o mapa de Nimoendaju, Corte Nimoendaju, esse mapa etno-histórico que ele fez. Não fica difícil de nós olhar, mas ele mapeou o Brasil, gente. Ele mapeou o Brasil e os povos que lá existiam. Cada um deles, aonde estavam. A relação de um povo com o outro. Muito interessante. A política indigenista no início do século XX, com Marechal Rondon, por meio do serviço... Marechal Rondon, eu quero lembrar vocês que o Marechal Rondon é ele um dos criadores do SPI-LTN. O que era SPI-LTN? Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Depois eles vão tirar LTN e vai ficar só SPI. E era incorporar o indígena à sociedade nacional por meio da produção. Aproveitando-se da abertura da linha telegráfica, Rondon instalou a colônia agrícola Rodolfo Miranda, na localidade de Vila Velha, atual Ariquemes. Para não haver confusão, eu quero lembrar vocês que Rondon ele seguia uma cartilha positivista. O positivismo era uma filosofia que ela tinha um pensamento da época. No mesmo tempo que Rondon tentava proteger os povos indígenas, que ele dizia que eu, criando o SPI-LTN, eu vou proteger esses povos indígenas, no mesmo tempo, quando nós colocávamos que era a localização dos trabalhadores nacionais e que seria uma incorporação à produção, à produção nacional, eu estava dizendo que esse indígena ele apenas estava em processo de transição para ser adaptado ao que ele chamava, olha, entre aspas, civilização. Que esse indígena ele seria incorporado ao mercado de trabalho e ele iria, ao longo do tempo, deixar de ser indígena. Qual é a primeira ação que eles fazem? Veste o povo indígena. Veste o povo indígena. Tira já eles da sua característica. E Rondon teve esse papel, o SPI ele tem esse papel. O SPI, a princípio, ele se mostra que ele protegia um pouco esses povos indígenas contra essa ocupação que se deu em Rondônia e na Amazônia. Só que com o tempo se mostrou que isso foi frágil. O próprio SPI cometeu crimes, mas já não era mais Rondon que estava à frente. Tanto é que o SPI ele vai acabar e vai ser criado no lugar do SPI a FUNAI, que hoje é Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Na tela para vocês. Na década de 60, a linha telegráfica transforma uma estrada, a rodovia 029, que hoje é a 364, mas quando ela começa é 029, começou a trazer e levar gente e contribuiu para a consolidação dos novos povoados. Com isso, entramos na década de 70 com grande movimentação de imigrantes para essas novas terras onde viviam milhares de indígenas, que agora se depararam com a gente estranha. Quem é essa gente estranha que chega? Quem é essa gente estranha que está ocupando o que era o território indígena? Quem é essa gente estranha? E essa gente estranha, ela traz doença, ela traz arma, ela traz o trator, ela traz o motosserra, ela traz dizimação. Mais de 80 mil nesse chão, na década de 20 e 30, e quando inicia a década de 80, pouco mais de 2 mil indígenas viviam ainda.
Isso prova que eles passaram por um processo de dizimação. Apesar do crescimento na última década, um grande genocídio e etnocídio, gente. Coloque aí no dicionário de vocês. Faça um dicionário de história. Crie um dicionário de história. E pesquise o que é o genocídio. Qual a diferença do genocídio para o etnocídio? Eu quero que vocês pesquisem, tá? E um genocídio e um etnocídio foi cometido contra esses povos. Um único caso de julgamento de um genocídio no Brasil, com condenação dos mandantes e do executante, ocorreu em Rondônia da década de 90, no município de Guajará-Mirim, no caso conhecido como o Massacre dos Oroim. O povo Oroim foi massacrado. E o cara que massacrou ele foi condenado, mas nunca chegou a cumprir pena. Antes de cumprir pena, ele morreu. Mas houve um julgamento por dizimação. Eles iam até o povo Oroim e eles matavam, atiravam, dizimavam, levavam doença. O povo Oroim são descendentes dos Uari, do povo Uari. É por isso que quando eu recepciono aqui o Projeto Maloca em 2024, já me viram aí? Já me viram aí? Onde é que eu estou? Aí. Já se viram aí no Projeto Maloca? Professor Beto é esse daqui, ó. Aí, ó. Professor Beto Reis, eu estou lá na entradinha da Oca. Da Oca ou Maloca, né? Que é chamado hoje. Tem até uma controvérsia, por que Maloca? Será que é relacionado a mal, que foi a característica? Ou é só uma semântica, uma linguagem que é utilizada? E aí, os alunos que produzem arte, vocês alunos indígenas e não indígenas, nós temos aí o Fera, nós temos o Maloca, espaço para vocês produzirem arte, mostrar a arte de vocês. Participem, é tão gostoso recepcioná-los aqui. A cada aluno que eu recepciono aqui, esse ano eu recepcionei alguns alunos, foi maravilhoso. Então, olhem na tela para vocês, as terras indígenas de Rondônia. Quantas terras indígenas nós temos em Rondônia? Hein? Vocês sabem quantas terras indígenas nós temos em Rondônia? Alguém tem ideia? Tem ideia de quantas terras indígenas nós temos em Rondônia? Hein? Quantas terras indígenas nós temos em Rondônia? Conte aí. São 20, gente. Tá? São 20 terras indígenas. Então, por isso que é bom vocês terem essa aula com o professor Beto, que vocês começam a perceber essas terras indígenas. Existe aqui o Parque Ariponã, que ele não chega a ser uma terra indígena, tá? Aqui no 21, o Parque Ariponã. Ele está dentro da terra indígena Roosevelt, o Parque Ariponã. Que até caía... Mas tem a terra indígena Ariponã que fica no Mato Grosso, tá? No Mato Grosso nós temos a terra indígena Ariponã. Mas nós temos aqui o povo Caxarari, a terra indígena Caxarari, que fica em Porto Velho, lá na ponta do Abunã, divisa entre Rondônia e o Amazonas, Lábrea e Porto Velho, na divisa aqui. Nós temos a terra indígena Caritiana, terra indígena Caripuna, terra indígena Igarapé Ribeirão, terra indígena Igarapé Laje, terra indígena Pacás Novos, terra indígena Sagarana, pequenininha aqui, ao lado da Rio Guaporé, terra indígena Rio Negrocaia, terra indígena Urueuauau, uma região de grande conflito aqui, terra indígena Rio Branco, terra indígena Massaco, terra indígena Rio Mequens, terra indígena Quasá do Rio Preto, de São Pedro, terra indígena Rio Tanaru, que é o povo Tanaru, eles estão querendo tirar essa terra indígena,
terra indígena Rio Omerê, terra indígena Tubarão Latundé. Aqui eu tive, tá? Na Tubarão Latundé. Com os indígenas aqui. Terra indígena 18, Igarapé Lourdes, 7 de setembro, e terra indígena Roosevelt, também de grande conflito que fica na divisa com Mato Grosso. Eu quero lembrar vocês que os indígenas não têm essa questão, essa divisa, essa fronteira que tem a geografia, tá? Numa hora eles podem estar no Mato Grosso ou estar em Rondônia. Atualmente, Rondônia conta com 43 terras indígenas, dos quais somente 20 são regularizadas e outras 23 ainda não foram identificadas pelos órgãos indigenistas oficiais. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, terras essas reivindicadas por remanescentes dos povos no processo histórico de ocupação, tiveram seus territórios invadidos e, por conseguinte, a perda dos mesmos, bem como as terras indígenas dos povos isolados. Rondônia ainda tem muitos povos isolados. Agora, olha aqui, ó. Terra indígena mais desmatada na Amazônia Legal de 2017 a 2018. Vocês vão perceber aqui que Rondônia é a que mais sofreu com desmatamento. Rondônia é a que mais sofreu com desmatamento de terras indígenas. Tá? Aqui, a terra indígena Uruauá sofreu muito com esse desmatamento ali do Mato Grosso também, do povo Zoró. Aqui, o povo Caripuna também sofrendo muito com esse desmatamento de terras indígenas. E aqui, esse vermelho aqui, é o desmatamento de Rondônia, que avança. Avança e está tomando conta de tudo. A floresta está sendo devastada. O Instituto Socioambiental registra a presença de 29 povos indígenas no estado de Rondônia. Alguns com poucos membros sobreviventes dos massacres, bem como vivem 15 povos em condições de isolamento. Esse daqui é o Instituto Socioambiental, tá? Só que eu relacionei para vocês lá 46, mas acredito que seja mais de 60 povos indígenas em Rondônia. Há uma controvérsia. Aí, ó, olha aí, minha querida professora Márcia, a resistência indígena. Aí eu coloco um cartaz da Márcia, povos originários, ouvindo a sabedoria indígena, recuperação de memória indígena em diferentes contextos. A professora Márcia Mura, que é uma professora nossa da mediação, é um símbolo dessa resistência indígena, porque nós passamos por estradas abertas na floresta, o agronegócio, a grilagem de terra, o garimpo ilegal, projetos de colonização, exploração da borracha, expansão agrícola e várias outras maneiras de ocupação do que eles chamavam de vazio demográfico, quase levou à extinção dos povos originários em Rondônia. Falo para vocês, os povos originários, que nós vamos mapear eles em 80 mil na década de 20, 30, e olha que já tinham passado por processo de dizimação, que eram mais de 200 mil. Eles chegam na década de 80 com um pouco mais de 2 mil indígenas. Olha como eles sofreram com o processo de colonização da década de 60, 70 e 80. Na tela. Acho que todos conhecem ela, não conhece? Nossa Chai Suruí, com seu discurso na ONU, discurso de resistência. Agora nós teremos também a presença deles na COP30. Neidinha, Almi, Chai Suruí estão à frente da luta contra o avanço do desmatamento na terra indígena mais ameaçada de Rondônia, que é a terra indígena 7 de setembro e a terra indígena Uruauá. O povo suruí está lá
no meio do furacão. Foi feito esse documentário, o território, o cenário de violência enfrentado na terra indígena Uruauau é retratado nesse documentário, o território. Esse documentário ele foi lançado em 2022 no Circuito Internacional em setembro no Brasil, tendo parte da equipe formada por lideranças indígenas locais. O documentário nada mais, nada menos, menino, que ele ganhou o Emmy em 2023. Final de 2023 ele foi premiado com o Emmy. E fala sobre a luta dos povos indígenas, a resistência desses povos indígenas. E aí eu trago para vocês algumas... Trago minha amiga Valdo Ajuru. Trago o povo Puruborá, que também luta por demarcação de sua terra. Trago, olha meu amigo Adriano, trago os caripunas que estão vendo sua terra ser devastada por madeireiros, garimpeiros. Trago o povo caritiana, aqui de Porto Velho. E trago ele. No centro, nós temos o índio do buraco, do povo Tanaru, que é uma das maiores representações de resistência. Ele não quis contato com ninguém. Ele resistiu em sua terra. E agora, em setembro de 2025, o Supremo homologou o plano de criação do Parque Nacional Tanaru. Do Parque Nacional Tanaru. Agora, recente. Outra forma de resistência que eu trago da minha amiga Cirlei Arara, que ela nada mais, nada menos, ela é uma grande estilista, que ela coloca em sua roupa a grife, iniciativa das mulheres indígenas do povo Arara, que são responsáveis pelo grafismo na roupa. Ela coloca o grafismo do seu povo na roupa. É uma forma de resistência. A troca da semente dos povos indígenas, a feira da troca das sementes, as danças, os rituais como forma de resistência. Mas eles enfrentam ainda o marco temporal. O atual Congresso Nacional, esse Congresso Nacional, que ele é muito conservador, ele aprovou no segundo semestre de 2023 o projeto que institui a polêmica tese do marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal estabelece que o ano de 1988 como data limite para que os povos indígenas possam reivindicar suas terras como territórios tradicionais. E o plenário do Senado ratificou, ou seja, confirmou o projeto do marco temporal, o qual recebeu o número de PL 2903 de 2023. O presidente da República vetou o marco temporal, só que o Congresso foi lá e derrubou o veto do presidente e promulgou o complemento da lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Essa lei ela ganhou o número de 14.701, contendo os trechos iniciais vetados pelo presidente Lula, e essa lei está sendo debatida na Justiça. Tudo isso mostra essa resistência. E para complementar nossa aula, eu deixei alguns materiais complementares para vocês. Descobrimento e colonização do Vale do Madeira, documentário muito bom daqui, gente de opinião do professor Dante, e nas trilhas, daqui é um documentário, gente, que está no YouTube. Vocês não podem deixar de assistir isso aqui. Eu assisti novamente anteontem e me emocionei novamente na trilha do Uruauau de 1990. E aqui eu encerro minha aula fazendo homenagem a esses povos indígenas
de Rondônia. Continue com a sua luta, continue com a sua garra, continue persistindo e resistindo. Até a próxima aula.